Tipos de rocha. Vamos fazer hoje uma aulinha rápida, mas não menos importante, então, para conhecer o que é uma rocha e saber os seus tipos. Eu sou Juliano Santiago e esse é o Coordenadas de Estudo. Bem, então vamos começar a aula de hoje sobre tipos de rocha, falando sobre o que é uma rocha. Vou colocar ao lado para você acompanhar. Rocha é um agregado de um ou mais minerais, é um conjunto de minerais unidos, né, de tal forma que formam um aglomerado, o que nós chamamos então de rocha. Vejam, rocha é diferente de pedra. Pedra é aquela que a gente pega na rua e atira no lago, atira no rio, aquilo é pedra. Para geografia e para geologia, nós falamos rocha. Você tem alguns exemplos aqui de rochas, né, de rochas com minerais bem diferentes. Por exemplo, você vê um ali que é o granito, você consegue perceber que são vários minerais, pois dá para ver os grãozinhos na sua formação. Você consegue ver o diamante, que tem a formação ali, poderíamos dizer que é uma rocha de um único mineral. Você tem a mica, então alguns exemplos de rochas aí para vocês poderem entender melhor. Bem, então sabendo o que é uma rocha, nós temos que entender que existem tipos de rochas diferentes, né? E nós podemos classificar essas rochas de três formas. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos explicar então cada uma desses tipos de rochas aí e citar alguns exemplos para fixar esse conteúdo para vocês. As rochas ígneas ou magmáticas, como o próprio nome diz, são as rochas originadas diretamente do magma, por isso magma, magmática, né? Vocês podem ver do lado aqui, né, a presença da figura do magma e da onde ele se origina. Quando há solidificação desse magma, nós temos aí a origem então das rochas ígneas ou magmáticas. E essas podem ser de duas formas. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas intrusivas e extrusivas. Intrusivas, o in, quer dizer que ela se originou dentro da Terra. E extrusivas, externo, né, fora da Terra, na superfície da Terra. E nós temos aí então dois tipos de rochas, né, com características diferentes, apesar de ter a mesma origem. As rochas intrusivas, elas se formaram no interior da Terra e se solidificaram mais lentamente, né, conseguindo dar tempo até dos seus minerais vagarosamente ir se unindo uns com os outros, como a gente pode ver esse tipo de situação no granito. No granito a gente consegue ver grãos maiores dos minerais que o formam. O granito se formou no interior da Terra e se solidificou vagarosamente, dando tempo de os minerais se juntarem uns com os outros, podendo nos oferecer, né, essa visão macro dos minerais que estão formando o granito. Já as rochas extrusivas, elas foram formadas quando o magma foi expelido para fora da superfície e encontrou aqui temperaturas mais baixas do que do interior da Terra. Então, ela se solidificou mais rápido, né? Podemos dizer que ela se resfriou mais rapidamente. Então, os minerais ficaram mais separados uns dos outros, né? Não deu tempo de se juntar como o granito que eu acabei de citar. E nós temos aí como exemplo o basalto, né? O basalto bastante utilizado aí em paralelepípedo, como pedra brita na construção, né? São essas rochas aí que nós utilizamos. A gente consegue ver os minerais bem pequeninos, né, na sua constituição. Como exemplo aí de local de rochas intrusivas, nós temos a pedreira de granito de Alpalhão, São Paulo, né, que vocês estão vendo aqui do lado. E de um local de formação de basalto, nós temos aí um basalto da Islândia, como vocês podem visualizar na imagem aí, um local constituído por uma rocha ígnea, magmática, extrusiva e uma intrusiva. Já as rochas sedimentares, elas se formaram, como o próprio nome diz, de sedimentos. O que são sedimentos? Pequenos pedaços desgastados de outras rochas
que acabaram se unindo novamente, se agregando novamente, por várias razões. Por questão de pressão, foram se acomodando e por pressão e por a questão de água e outros elementos acabaram se fundindo novamente, dando origem a uma nova rocha, um novo agregado de minerais. Nós temos aí como exemplo desse tipo de rocha, nós temos aí o arenito, como vocês podem ver aqui ao lado, e nós temos também o argilito, vocês também estão vendo aqui do lado. São dois tipos de rochas sedimentares que se formaram ao longo do tempo no interior da crosta terrestre. E para agradar aos olhos, uma imagem belíssima aí de um local formado por arenito, que é a garganta do Antílope, no Arizona, nos Estados Unidos. E tem outros locais maravilhosos aí de formações de arenito. Temos, por exemplo, Vila Velha, no estado do Paraná, que é outro lugar fantástico de formação de base sedimentar, de rocha sedimentar, que é o arenito. E por fim nós temos as rochas metamórficas. Como o nome diz, ela sofreu uma metamorfose, assim como a lagarta se transforma numa borboleta. Todo mundo já teve essa aula aí e já sabe do que eu estou falando. No caso de rochas, são rochas que se transformaram em outra por pressão, pelo fato do aquecimento, pelas condições que ela se encontrava, principalmente pelo aquecimento no interior da Terra, essas rochas acabaram se transformando em outras. Podem ser rochas magmáticas que se transformaram em rochas metamórficas, ou uma rocha sedimentar que se transformou em uma outra rocha após o processo de metamorfose. Então, quando isso acontece, nós temos as rochas metamórficas. E dois exemplos aí de rochas metamórficas que vocês talvez conheçam, um é bem comum, é o mármore, usado muito aí nas residências, e o gneiss. Um exemplo de jazida de mármore é essa mina no município de Pio Nobre, no Piauí. Vejam, um local onde se extrai e onde existe uma grande concentração desse tipo de rocha. Do gneiss, por exemplo, nós temos aí a imagem famosa do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é formado por uma rocha, era uma rocha magmática que se transformou por situações aí no interior da Terra em uma rocha metamórfica, o gneiss, e por movimentos da crosta terrestre acabou se elevando. Nós temos vários outros locais onde esse tipo de fenômeno aconteceu. Então aí dois exemplos de rochas metamórficas aí para vocês. Bem, essa aula era super rápida, era para tirar essas dúvidas aí, esclarecer algumas coisas, dar alguns exemplos para que vocês pudessem fixar esse conteúdo aí sobre rochas e seus tipos. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado bastante vocês nesse assunto. E se você gostou da aula de hoje, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se, assine o sininho para receber as notificações de vídeos novos, compartilha e até a próxima. Valeu!